Boa tarde. Para o benefício do povo americano, meus colegas e eu permanecemos focados em atingir nossa missão de maximizar o emprego e estabilizar os preços. Apesar do aumento da incerteza, a economia segue sólida. A taxa de desemprego é baixa e o mercado de trabalho está nos níveis máximos de emprego. A inflação caiu consideravelmente, mas ainda está um pouco acima da nossa meta de 2%. Para apoiar nossos objetivos hoje, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu manter nossa taxa de juros inalterada. Os riscos de aumento do desemprego e da inflação parecem ter aumentado, e acreditamos que a atual orientação da política monetária nos permite responder atempadamente aos potenciais desenvolvimentos econômicos. Depois de uma breve revisão da evolução econômica, terei mais a dizer sobre a política monetária. Por favor, perdoe-me. Segundo relatos, o PIB caiu ligeiramente no primeiro trimestre, após um aumento de 2,5% no ano passado, refletindo flutuações nas exportações de dívidas que podem ser causadas pelas importações corporativas antes de possíveis tarifas. Essa oscilação inusitada complicou a medição do PIB no último trimestre. As compras finais domésticas privadas, PDDFP, excluindo exportações líquidas, estoques, investimentos e gastos governamentais, cresceram a uma taxa estável de 3% no primeiro trimestre, o mesmo que no ano passado. No PDFP, o consumo diminuiu, enquanto o investimento em equipamentos e ativos intangíveis se recuperou. Pesquisas mostram queda acentuada no sentimento e aumento da incerteza sobre as perspectivas econômicas devido à política comercial. Resta saber como estes desenvolvimentos podem afetar os gastos e investimentos futuros no mercado de trabalho. A situação continua estável. Nos últimos 3 meses, o emprego aumentou em média 155 mil por mês. A taxa de desemprego, agora 4,2%, continua baixa e esteve estreita durante o ano. O crescimento salarial está desacelerando, mas ainda supera a inflação. De um modo geral, uma ampla gama de indicadores indica que a situação do mercado de trabalho é geralmente equilibrada e coerente com o emprego máximo. O mercado de trabalho não é fonte de enormes pressões inflacionárias. A inflação recuou significativamente dos picos de meados de 2022, mas ainda é ligeiramente superior em relação à nossa meta de longo prazo de 2%. Nos 12 meses até março, o preço total do PCE subiu 2,3%. Sem alimentos e energia, o preço do PCE subiu 2,6%. Expectativas de inflação aumentaram, conforme observado nos indicadores do mercado e da pesquisa. Os entrevistados da pesquisa, incluindo consumidores, empresas e previsores profissionais, apontaram as tarifas como um fator impulsionador para o próximo ano ou mais. No entanto, a maioria dos indicadores de expectativas de longo prazo permanecem consistentes com a nossa meta de inflação de 2%. Nossas ações de política monetária são guiadas pela dupla missão de promover o emprego máximo para o povo americano e estabilizar os preços. Na reunião de hoje, o comitê decidiu manter a faixa-alvo da taxa de fundos federais em 4,345% e continuar a reduzir o tamanho do balanço patrimonial. O novo governo está implementando reformas políticas substanciais em 4 áreas diferentes: comércio, imigração, política fiscal e regulamentação. Os aumentos tarifários anunciados até agora foram significativamente maiores do que o esperado. No entanto, todas essas políticas continuam a evoluir e o seu impacto na economia permanece altamente incerto. À medida que as condições econômicas evoluem, continuaremos a definir a orientação adequada da política monetária com base nos dados recebidos, nas perspectivas e no balanço de riscos. Se um aumento substancial das tarifas tiver sido anunciado ou continuado, provavelmente levará a um aumento da inflação, um crescimento econômico mais lento e um aumento do desemprego. Os efeitos sobre a inflação podem ser transitórios, refletindo alterações temporais nos níveis de preços, e os efeitos da inflação podem também ser mais duradouros. Evitar tais resultados dependerá da magnitude dos efeitos tarifários, do tempo que levará para que os efeitos tarifários se traduzam plenamente em preços e, em última análise, da manutenção de uma boa ancoragem das expectativas de inflação a longo prazo. Nossa obrigação é estabilizar as expectativas de longo prazo de inflação e evitar que um único aumento de preços vire uma inflação contínua. Ao cumprir esta obrigação, equilibraremos o emprego máximo e a estabilidade dos preços.
Lembre-se de que sem estabilidade de preços não podemos alcançar condições fortes do mercado de trabalho a longo prazo que beneficiem todos os americanos. E podemos nos encontrar em um cenário desafiador em que nossa dupla missão cumpre nossas intenções. Se isso acontecer, consideraremos a distância da economia de cada objetivo e os diferentes horizontes de tempo potencialmente diferentes nos quais se espera que essas lacunas sejam fechadas. Por enquanto, estamos perfeitamente em condições de aguardar mais clareza antes de considerar quaisquer ajustes na nossa posição política. Nesta reunião, a comissão continuou as discussões do nosso quadro de política monetária quinquenal. Estamos focados na dinâmica da inflação e seu impacto na nossa estratégia de política monetária. Nossa revisão inclui divulgação e eventos públicos envolvendo várias partes, incluindo audiências do Federal Reserve, eventos nacionais e uma reunião de pesquisa na próxima semana. Durante o processo, estamos abertos a novas ideias e feedback crítico, aprendendo com os últimos 5 anos. Pretendemos terminar a revisão até o final do verão. O Fed tem objetivos de política de maximizar o emprego e estabilizar os preços. Seguimos comprometidos em apoiar o emprego máximo, levar a inflação a um nível sustentável de 2% e manter boas expectativas de inflação a longo prazo. Nosso sucesso é importante para todos os americanos. Sabemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos é para a nossa missão pública. No Federal Reserve, faremos todo o esforço para alcançar os objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços. Obrigado. Estou ansioso pelas suas perguntas. Steve. Lisman, CNBC, obrigado, senhor presidente, por responder a minha pergunta. Muitas coisas aconteceram desde a última reunião. As tarifas são cobradas e as tarifas são removidas, o que significa que, embora o Congresso esteja avançando com uma lei, só queria saber se poderia pressioná-lo na última parte da sua declaração. Você está mais perto de decidir qual lado precisa de cuidados de emergência agora? Bem, como apontamos em nossa declaração pós-reunião, julgamos que os riscos de aumento do emprego e aumento da inflação aumentaram. Isso, a propósito, é claro, em comparação com março. É tudo o que podemos dizer. Eu acho que não podemos dizer, você sabe, de que forma isso vai acontecer. Eu acho que há uma grande incerteza sobre onde, por exemplo, a política tarifária vai ser resolvida. Além disso, quando se estabilizarem, qual será o impacto na economia, no crescimento e no emprego? É cedo para saber. Então, eu quero dizer, em última análise, achamos que nossa taxa de política está em vigor e está em uma boa posição, enquanto esperamos mais clareza sobre as tarifas e, eventualmente, nosso impacto na economia. Ouvi-lo descrever as suas exigências em termos de poder tomar decisões, parece que se trata de um processo a longo prazo, e então parece que você está satisfeito com a comissão e está satisfeito com a ação sobre o que os dados lhe dizem. Acho que não sabemos. Sabes, quero ver onde estamos hoje. Nossa economia, se você olhar para a distorção do PIB no primeiro trimestre, você ainda tem uma economia. Parece que está a crescer a um ritmo constante, o mercado de trabalho parece estar sólido. A inflação fica pouco acima dos 2%, portanto, é uma economia resiliente e em boas condições. Nossa política é moderada ou moderadamente restritiva. O limite foi reduzido em 100 pontos base em relação ao outono passado. Achamos que estamos em uma boa posição para esperar. Pensamos que podemos esperar pacientemente. Nos concentraremos nos dados. Os dados podem vir rápido ou devagar, mas achamos que estamos bem posicionados para deixar as coisas acontecerem e ficar mais claro como a política monetária deve reagir. Nick. Muito obrigado, Coronel Jeff Powell. Na prática, não haverá um choque de oferta por volta de 2021, mas alguns acreditam que há uma diferença significativa no cenário atual. Os custos de energia caíram. O desequilíbrio habitacional parece diferente do que há 4 anos. A demanda por mão de obra parece estar esfriando com crescimento salarial abaixo de 4%. Além do aumento dos preços das commodities neste ano, o que você vê agora que poderia alimentar uma inflação mais alta? Eu acho que a situação inflacionária subjacente é boa. Como você pode ver, a inflação está agora um pouco acima de 2%. Nossas leituras são basicamente boas em serviços habitacionais e serviços não habitacionais, e isso é uma grande parte disso. Então, acho que esta parte
Está indo bem, mas há muito que não sabemos. Eu acho que nós estamos em uma boa posição para esperar e ver. Não precisamos nos apressar. A economia é e tem sido muito resiliente e está indo bastante bem. Nossa política está bem posicionada. Acreditamos que o custo de aguardar mais observações é bastante baixo. Isso é o que estamos a fazer, sabes? Vamos ver. O governo está negociando tarifas com muitos países. À medida que cada semana e cada mês passarem, saberemos mais sobre onde as tarifas irão cair. Você sabe onde cairão. Quando começarmos a ver essas coisas, saberemos qual será o impacto. Então pensamos que vamos aprender. Não posso dizer quanto tempo isso levará, mas agora parece que é uma decisão bastante clara para nós esperar, observar e observar. Então, quando você diz que você não precisa se apressar, isso significa que você pode mudar sua posição de tal forma que haverá um motivo para mudar em sua próxima reunião? Você sabe, como eu disse, estamos satisfeitos com a nossa posição política. Achamos que estamos certos e esperamos no lugar certo para ver como as coisas vão. Sentimos que não há necessidade de apressar. Nós sentimos que a paciência é apropriada. Você sabe, quando as coisas se desenvolvem, é claro, nós temos um histórico e podemos agir rapidamente no momento certo. Mas acreditamos que a coisa apropriada agora é esperar e ver como as coisas se desenvolvem. Há muita incerteza. Se você conversar com empresas, participantes de mercado ou previsores, todos estão apenas esperando para ver como as coisas se desenvolvem. Poderemos então avaliar melhor o caminho apropriado para a política monetária. Então não estamos naquele lugar, sabes? À medida que as coisas se desenvolvem, não posso lhe dar um prazo. A Janelle Mart, da Bloomberg. Muitos economistas acreditam que uma recessão é mais provável, alguns apontando que é mais difícil para o Fed cortar preventivamente as taxas de juros, dado o maior risco. Ou inflação mais alta. Então, dada a perspectiva, você ainda vê um caminho para um pouso suave, como isso realmente parece? Bem, deixe-me dizer, então vamos olhar para trás e ver onde estamos. Então, de 2024 até hoje, temos mais de um ano de baixo desemprego da força de trabalho. Nossa taxa de inflação caiu agora para um nível médio abaixo. Temos uma taxa de crescimento económico de 2,5%. Esta é a economia que estamos vendo agora. Dado o escopo e o tamanho das tarifas, temos um panorama a analisar. O risco de aumento da inflação e aumento do desemprego certamente aumentará. Se é isso que estamos vendo, se as tarifas acabarem atingindo esses níveis, não sabemos. Então vamos ver, não vamos ver mais progresso em direção aos nossos objetivos, mas provavelmente vamos ver um atraso nisso. Eu acho que, você sabe, em nossa mente vamos conseguir, nós nunca vamos fazer nada além de continuar atingindo esses objetivos. Mas nós, pelo menos no próximo ano, digamos um ano, nós não vamos avançar nesses objetivos. Mais uma vez, se for assim, se é assim que as tarifas funcionam. O problema é que não sabemos que há tanta incerteza sobre o tamanho, o alcance, o tempo e a durabilidade das tarifas. Então, em termos de prevenção, você sabe, eu acho que você pode olhar para trás que os cortes de 2019 foram preventivos pela mídia. Eu não diria que o que fizemos no outono passado foi completamente preventivo. Se alguma coisa é um pouco tarde. Mas nós fizemos 3 cortes em 2019, mas o cenário é uma economia fraca, com uma inflação de 1,6%. Então, esta é a situação em que você pode atacar primeiro. Agora temos uma inflação acima da meta, há 4 anos acima da meta. Não estamos longe do alvo agora. Nossa expectativa depende do que acontece, ou seja, que a inflação esteja sob pressão ascendente. Se você olhar para a situação dos previsores, todos eles preveem que a inflação aumentará. Foi bem sucedido e nós também temos, você sabe, previsões de fraqueza econômica, algumas pessoas têm previsões de recessão, não fazemos previsões de editores, não publicamos previsões que avaliem a probabilidade de uma recessão. Mas, de qualquer forma, não é uma situação em que possamos ser preventivos porque não sabemos realmente qual é a resposta correta aos dados até que vejamos mais. Colby Smith, do New York Times.
No entanto, quantas fraquezas a comissão tem de ver no mercado de trabalho e na economia em geral para reduzir as taxas de juro? Da mesma forma, é sobre um certo aumento do desemprego ao longo do tempo ou sobre um certo número de relatórios mensais negativos de emprego? Quero dizer, como é que você faz a avaliação? Ainda não vimos isso acontecer, certo? Temos uma taxa de desemprego de 4,2%, boa participação e desempenho salarial. Participação, mencionei um bom nível. Então, você sabe, para o mercado de trabalho, nós olhamos para os dados gerais, nós olhamos para o nível do desemprego, nós olhamos para a velocidade com que ele está mudando. Olhamos para uma grande quantidade de dados do mercado de trabalho para ver se a situação está realmente piorando. Entretanto, veremos o outro lado da missão. Talvez tenhamos que equilibrar essas duas coisas, o que é certamente um julgamento de equilíbrio muito difícil que temos que fazer. No que diz respeito ao equilíbrio deste ponto, quero dizer que o senhor referiu que a Comissão irá considerar a distância da economia de cada um dos objetivos e quanto tempo levará para voltar a este ponto. Mas o que isso significa na prática? Quero dizer, quanto dessa avaliação será enraizada em previsões em vez de dependência de dados? Será uma combinação dos dois, quer dizer, vamos apenas dizer que será um julgamento complexo e desafiador que teremos que fazer. Sim, é isso que não estamos nesta situação, mas a situação é se os dois objetivos são intenções. Suponha que o desemprego está aumentando de uma forma perturbadora, assim como a inflação, não é o cenário que estamos assumindo, mas vamos ver quão longe eles estão da meta e quão longe eles esperam estar. Qual é o tempo esperado para retornar ao objetivo? Analisamos todos esses fatores e fazemos julgamentos difíceis. Este é nosso quadro mental. Sabes, já faz muito tempo que não enfrentamos isso. Então este é um julgamento difícil de fazer, não o que estamos enfrentando hoje. Podemos nunca enfrentar isso, mas temos de mantê-lo nos nossos pensamentos agora. Obrigado, Edward Lawrence, da Fox Business. Então, temos o relatório da CPI que mostra que a inflação subiu pela primeira vez em um mês. Disseste que os relatórios de emprego que vimos eram sólidos. Ao mesmo tempo, estamos diante de novas tarifas. Então, diante disso, o Fed deveria cortar as taxas de juros este ano? Você sabe, isso vai depender, eu acho que você tem que dar um passo atrás e perceber que e é por isso que estamos aqui. Você sabe, precisamos ver como isso evoluiu. Em algumas circunstâncias, devemos cortar gastos. Avalie isso? Não. Em alguns casos, não vai. Simplesmente não sabemos até que aprendemos mais sobre como isso vai ser resolvido e o impacto econômico no emprego e na inflação. Não posso afirmar com confiança qual é o caminho certo. Em seguida, você sabe como o apelo do presidente Trump para você pessoalmente e o Federal Reserve para reduzir as taxas de juros afetará a sua decisão hoje e a dificuldade do seu trabalho? Não prejudica o nosso trabalho em nada. Então, você sabe, nós sempre faremos a mesma coisa, que é que usaremos nossas ferramentas para promover o máximo de emprego e estabilidade de preços em benefício do povo americano. Sempre pensamos apenas nos dados econômicos, nas perspectivas, no balanço de riscos, nada mais, é tudo o que temos de pensar. Então, na verdade, não há nada a afetar o nosso trabalho ou a maneira como fazemos as coisas? Howard Schneider, da Reuters, obrigado pelo seu tempo. Eu quero dizer, dada a complexidade do PIB no primeiro trimestre e o que está por vir, eu só quero saber o que seu instinto lhe diz sobre a direção básica da economia neste momento. Muitos de seus colegas disseram que sentem que o crescimento está abrandando. Se sim, você sabe em que medida a economia está abrandando. Qual é seu instinto sobre o que está acontecendo lá fora? Meu instinto me diz que a incerteza sobre a tendência econômica é muito alta e os riscos de queda aumentaram. O risco é que, como apontamos em nosso comunicado, o risco de aumento do desemprego e de alta da inflação aumentou, mas ainda não se tornou realidade. Eles realmente têm, ainda não estão realmente fora dos dados. Então, isso me diz mais do que apenas intuição, porque eu acho que é óbvio que a coisa certa que devemos fazer é que estamos em uma boa posição e nossas políticas estão em uma boa posição. A coisa correta a fazer é aguardar mais esclarecimentos. Normalmente as coisas ficam claras e a direção certa fica clara. Normalmente é assim, certo?
Agora, é difícil dizer o que pode ser. Ao mesmo tempo, a economia teve um bom desempenho. A nossa política não é, você sabe, não é altamente restritiva, mas um pouco restritiva. Seu limite é 100 pontos base menos do que no verão passado. Então, nós achamos que este é um bom lugar para ir, e a coisa que achamos apropriada é, vamos esperar e ver, ter uma ideia mais clara de onde a economia está indo. Bem, deixe-me pressionar aqui a ideia de que a economia está boa agora, porque da última vez que li o livro Beige havia muitas coisas negativas, emoções negativas. Eu sei que todo mundo está a olhar para algumas. A julgar pelos dados agora, você mesmo mencionou a acidez dos sedimentos, mas o livro Beige fala sobre, você sabe, começar a demitir empregos em algumas indústrias, aumentar os preços em alguns lugares e muitas decisões de investimento sendo empurradas para o lado. Isso não indica uma desaceleração econômica? Muito provavelmente, mas ainda não apareceu. E você sabe, nós todos olhamos para todas essas emoções e lemos muitos comentários pessoais só para ter uma sensação melhor. Você sabe, as empresas e as famílias prestam muita atenção e adiam todos os tipos de decisões econômicas. Sim, se isso continuar e nada acontecer para aliviar essas preocupações, então você esperaria que isso comece a aparecer nos dados econômicos. Pode não aparecer da noite para o dia, mas aparecerá dentro de semanas ou meses. Pode acontecer, mas ainda não aconteceu. E algumas coisas podem acontecer que vão mudar essa afirmação. Quero dizer, elas ainda não aconteceram, mas algumas coisas podem ser imaginadas, mas ao mesmo tempo, sim, nós olhamos bem de perto como todo mundo, mas ainda não vemos muita evidência nos dados econômicos reais. A propósito, os consumidores continuam a gastar com cartões de crédito e, você sabe, continua a ser uma economia saudável, embora esteja envolta em um sentimento muito pessimista entre as pessoas e as empresas. Michael McGee, da Bloomberg Radio and Television. O Federal Reserve foi criticado recentemente por um ex-governador devido à sua chamada missão de fluência. Você assume mais? Problemas usando mais ferramentas e, em seguida, eventualmente construindo ferramentas para lidar com as consequências dessas ferramentas, o que faz com que você seja mais agressivo no futuro. Este é um comentário justo e é algo que você consideraria na revisão do quadro? Desculpa repetir essa crítica. A Reserva Federal já está envolvida durante a missão de fluência obtida. Participação. E utilize várias ferramentas novas para lidar com problemas e ultrapasse os limites. Há alguma coisa? Aquele. A crítica é baseada no fato de que você fez QE e EE além do limite estreito do seu mandato. Eles são um casal que não está realmente fora do nosso mandato. O que estamos fazendo é essencialmente reagindo à emergência da pandemia dos últimos anos. É justo e bem-vindo que as pessoas reflitam sobre nossas ações e sugiram melhorias. Uma das coisas que ouvimos muitas vezes é que poderíamos ter explicado melhor o que é. Achamos que estamos a interpretá-lo em tempo real. Aceito totalmente a ideia de que poderíamos ter explicado melhor. Muitas pessoas pensam que estamos implementando flexibilização quantitativa por muito tempo. Posso dizer que a razão pela qual estamos fazendo isso é que temos medo de não querer apertar drasticamente as restrições financeiras num momento em que achamos que a economia ainda é frágil. Portanto, nós realmente mantivemos a QE por um longo tempo e, claro, nós também reduzimos o tamanho. Então, imediatamente entramos no QT, você sabe, nós caiu alguns trilhões de dólares, mas eu recebo, você sabe. Nós, claro, nos beneficiamos do retrospectivo que pode ser reduzido mais cedo ou mais rápido. Isso é absolutamente verdade. Mas foi tudo bem recebido. Sabe, nós sabemos que fazendo isso em tempo real não vamos torná-lo perfeito e aqueles que, você sabe, olhar depois da ação é essencial. Estamos fazendo a mesma coisa, você sabe, em nossos comentários e assim por diante em algumas questões. Outra parte da crítica é: você assumiu tópicos fora do seu mandato, como as mudanças climáticas, tentando garantir que certos grupos se beneficiem de suas políticas econômicas em termos de emprego, etc. Então, bem, em relação ao clima, vocês me ouviram dizer repetidamente que não vamos ser formuladores de políticas climáticas e que nosso papel em questões climáticas é muito estreito. Eu acho que nós
É isso que fazemos. Estamos fazendo muito pouco com o clima. Pode-se dizer que o pouco que fizemos é demais. Mas eu não quero dar a impressão de que nós achamos que nós tomamos o clima, e isso é algo em que gastamos muito tempo e energia. Nós não somos, temos coisas muito, muito estreitas. A gente, sabes, nós saímos da rede, trouxemos o sistema financeiro. Portanto, não estamos fazendo muito sobre o clima. Mas eu acho que já disse isso publicamente algumas vezes. Eu acho que existe um verdadeiro perigo para nós tentar assumir uma tarefa como esta, e isso é muito estreito para o nosso trabalho. E você sabe, o risco é que se você vai fazer coisas que não estão dentro do seu mandato, você sabe, então por que você quer ser independente? Você sabe, acho que é uma pergunta muito justa. Eu acho que estamos a fazer muito menos sobre o clima do que alguns pensam. De qualquer forma, este é o problema que você deve abordar para reduzir a taxa de desemprego em categorias específicas. Nós não fizemos isso. Você sabe, sim, o que dissemos. O que dissemos é que nunca atingimos as taxas de desemprego para grupos étnicos ou demográficos individuais. Estamos dizendo que o máximo de emprego é um objetivo amplo e inclusivo. Acho que o que queremos dizer é que vamos considerar a meta máxima de emprego para o país como um todo. É claro que nunca usaríamos isso para alvo de qualquer grupo. Mas acho que algumas pessoas, você sabe, querem ouvir isso assim. Mas isso não é o que queremos dizer. Mas isso não é uma leitura correta de nós. Mas eu posso ver, você sabe, talvez as pessoas estejam confusas, você sabe, nós temos que levar isso em conta. Olá, presidente Powell. Obrigado por responder as nossas perguntas hoje. Eu sou Jolene Kent, da CBS News. O senhor disse esperar e ver, hoje a economia está indo bem, mas o impacto das tarifas já está sendo visível nos portos. Empresas grandes e pequenas nos dizem que sentem isso. Acima de tudo, os consumidores dizem que sentem isso. O desafio está aqui, não há espera e espera na avenida. Qual é o ponto de avanço? O que precisa acontecer exatamente para provocar um corte nas taxas de juros? Bem, você sabe, então nós realmente não vemos um grande impacto econômico nos dados. A gente vê o sentimento, eles estão preocupados que os preços possam subir ou algo assim. As pessoas são assim, estão preocupados com a inflação agora. Eles estão preocupados com o choque das tarifas. Mas eles realmente não têm o choque, ainda não chegou. Está bem, então você sabe, quando avaliamos o que devemos fazer, não só olhamos para os dados emocionais, mas também para os dados econômicos reais. Lembre-se, existem dois efeitos. Uma delas é uma economia fraca, com uma atividade econômica mais fraca, o que se traduz em um desemprego mais alto, e a outra pode ser uma inflação mais alta. Mais uma vez, o tempo, o alcance, a escala e a durabilidade desses efeitos são muito, muito incertos. Portanto, não está claro qual seria a resposta adequada da política monetária. A propósito, temos uma política muito boa. Portanto, pensamos que podemos esperar e agir quando está claro o que está certo, mas na verdade não está claro o que devemos fazer. Então, as pessoas estão estressadas e preocupadas, mas o desemprego não está aumentando. A criação de empregos é boa. Os salários estão muito bons. Você sabe, as pessoas não estão sendo despedidas, ou as pessoas não estão sendo despedidas no topo. Sabe, os pedidos iniciais de desemprego não aumentaram de forma impressionante. Então, a própria economia ainda, você sabe, está em um estado sólido. Como um breve acompanhamento, o presidente Trump disse agora que ele não pretende removê-lo da presidência. Quando ouviste isto, o que pensaste? Não tenho mais nada para lhe dizer sobre esse assunto, já discuti isso. Muito obrigado. Olá, obrigado. Chris Regaber, AP Bain, eu só queria acompanhar mais cedo. Parece que você está dizendo que não está claro como e que tipo de decisões sobre taxas de juros o Fed tomará ainda este ano. Então, você sabe, em março houve orientação de que 2 cortes poderiam acontecer. Sabes, este ano há 2 cortes. Foi essa a orientação da última conferência de imprensa que agora foi substituída por eventos? Não fazemos resumo das previsões econômicas em todas as reuniões, fazemos isso em cada outra reunião. Essa é a reunião em que não fizemos. Também não puxamos ninguém. Então eu realmente não quero tentar fazer previsões específicas
Sobre onde estamos em relação a isso, nós estaremos em 6 semanas, temos a reunião de junho e você terá outro SCP. Hoje não vou arriscar aqui adivinhar o que será. Da mesma forma, eu gostaria de dizer que acreditamos que nossa taxa de juros está em boa forma. Acreditamos que isso nos permite responder a possíveis desenvolvimentos em tempo hábil. É aqui que estamos. Dependendo de como as coisas vão, pode incluir aumentar as taxas de juros. Cortar as taxas de juros. Você sabe que chegamos à conclusão de que podemos incluir que estamos mantendo o status quo. Só precisamos de ver como as coisas se desenvolvem antes de tomarmos essas decisões. Isso é ótimo. Para acompanhar isso, quero dizer, quando você aborda como o Federal Reserve vai lidar com o aumento do desemprego e o aumento da inflação, o que você acha do fato de que resolver um desses problemas pode exacerbar o outro? Então, cortar as taxas de juros para reduzir o desemprego pode aumentar a inflação e vice-versa? O que se passa com isso? O que fez com isto? Você acabou de pegar. Esse é o problema de focar em 2 objetivos. É uma questão muito desafiadora. Agora, pode haver uma situação em que um alvo está muito distante e uma variável está muito distante do seu alvo, muito mais distante do que o outro. Se assim for, concentra-te nisso. E, francamente, é assim que é. Bem, não é um caso com o qual eles estão realmente nervosos. Mas se você voltar para 2022, fica claro que precisamos olhar para a inflação. O mercado de trabalho também é muito apertado, então não é o verdadeiro negócio. Nosso documento diz que vamos olhar para cada objetivo, cada variável e até onde está longe do seu objetivo. Também consideramos o tempo necessário para chegar lá. Então, você sabe, pode ser um julgamento muito difícil, mas os dados podem entrar em colapso de uma maneira que não é. Você sabe, eu simplesmente não acho que nós sabemos que os dados podem facilmente favorecer um ou outro. Agora, não há maneira, não há necessidade de fazer escolhas e não há base real para fazê-lo. Vitória. Olá, sou a Victoria Guido da Política. Gostaria de perguntar que o Congresso está atualmente debatendo cortes de gastos e extensão de cortes de impostos. Eu sei que você falou muitas vezes sobre o caminho da dívida como insustentável, mas dado que também estamos falando de uma desaceleração e talvez até mesmo uma recessão agora, eu só me pergunto se é possível reduzir os gastos agora para desacelerar ainda mais o crescimento? Sabes, nós não damos conselhos financeiros ao Congresso. Consideramos o que eles fazem como um estabelecimento e colocamos isso em nossos modelos e avaliações da economia. Não quero adivinhar isto. Sabemos que a dívida está em níveis insustentáveis, não em níveis insustentáveis, mas em um caminho insustentável. Agora cabe ao Congresso descobrir como nos colocar de volta no caminho da sustentabilidade. Não podemos dar-lhes conselhos. Que condição macroeconômica você acha que eles deveriam ter em conta ao olhar para isso? Eles não precisam de nossos conselhos sobre política fiscal, mais do que nós precisamos de seus conselhos sobre política monetária. Andrew. Senhor Presidente, obrigado. Andrew Ackerman, do Washington Post. Em seus comentários em Jackson Hole no ano passado, você disse que não acolhe com satisfação um maior arrefecimento das condições do mercado de trabalho. A taxa de desemprego era de 4,2% naquela época, que é o nível atual. Previsionistas, muitos preveem agora taxas de desemprego mais altas. Como mudou sua tolerância à fraqueza das condições do mercado de trabalho em relação a um ano atrás? Essa é uma situação diferente. O que aconteceu no ano passado foi que a taxa de desemprego aumentou quase 1 ponto percentual em um período de 6, 8, 7 meses. Todos os meses são cliques, cliques, cliques. Pessoas em todos os lugares falam de riscos descendentes para o mercado de trabalho. Os dados de emprego estão cada vez mais fracos. As preocupações relativas aos riscos descendentes para o mercado de trabalho são evidentes. Em Jackson Hole e depois em setembro, queríamos abordar isso de forma direta. Queríamos mostrar que estamos lá para o limite. Estamos vivendo inflação há anos. Queremos mostrar que temos compromisso com o mercado de trabalho. É importante enviar esse sinal. Felizmente, desde então, o mercado de trabalho e a taxa de desemprego têm flutuado lateralmente, você sabe, dentro da faixa máxima de emprego estimada pela maioria das previsões. Portanto, esse tipo de preocupação tem sido muito menos. Então, você sabe, sua taxa de desemprego é 4,2%. Estávamos em situações diferentes. Apontamos em nosso comunicado que estamos em uma situação em que
o risco de aumento da inflação e aumento do desemprego cresceu e temos que acompanhar ambos. Temos uma situação potencial de trade-off entre os dois. Provavelmente ainda não temos. Podemos não ter, mas é isso que temos e é por isso que acho que é uma situação muito diferente. Quero dizer, acho que gostaria de perguntar quanto o emprego aumentou. Bem, Rometro, você vai sobreviver. Sim, não posso. Não posso lhe dar você sabe, não vou tentar lhe dar um número específico. Só vou dizer que temos que pensar nessas duas variáveis agora. Qual delas é, você sabe, muito exigente? Se um deles precisar de nossa atenção mais do que o outro, isso nos dirá o que fazer com a política. Se eles são mais ou menos assim, você sabe, igualmente distantes, igualmente ou não distantes, então não temos que fazer essa avaliação. Você sabe, a avaliação é que você espera. Portanto, não vou tentar usar números para especificar o que precisamos ver, mas se vermos uma deterioração significativa do mercado de trabalho, é claro que essa é uma das nossas duas variáveis, gostaríamos de poder apoiar isso. Você vai esperar que isso não chegue quando a inflação ficar muito grave. Mais uma vez, estamos especulando aqui. Não sabemos disso, não sabemos essas coisas. Isso é muito hipotético. Só vamos esperar e ver como vai acontecer. Obrigado. Para esclarecer algumas coisas, os Estados Unidos e a China mantiveram algumas conversações em Genebra no fim de semana, disse Claire Jones, do Financial Times. Muitos economistas foram perguntados que atribuíram grande importância ao que ouvimos nessas conversações. Quanto você dá importância a eles ao julgar o que acontecerá com a economia do seu no futuro? Da mesma forma, sim, alguns economistas dizem que em vez de semanas começaremos a colocar a economia dos SUGs em risco de escassez e aumento de preços na era da pandemia se não aliviarmos as relações EU-China. Portanto, é melhor ter a tua opinião também. Então, você sabe, nós não estamos envolvidos nessas negociações de forma alguma, portanto, eu realmente não posso comentar sobre eles diretamente. Então, mas eu vou dizer que, você sabe, nós, o público em geral, fizemos uma avaliação depois da nossa reunião em março para onde as tarifas estão indo. E então aconteceu o dia 2 de abril e nas previsões que eu vi, nas nossas previsões, foi realmente muito maior do que o esperado. Então, agora temos um diferente, parece que estamos em uma nova fase, estamos entrando em uma nova fase e o governo está começando a negociar com alguns dos nossos principais parceiros comerciais. Dito isto, isso tem o potencial de mudar substancialmente a situação. Então acho que como resolver esse problema será muito importante, mas temos que esperar e ver como isso sai. Isso definitivamente vai mudar as coisas. Temos cuidado para não tentar fazer julgamentos conclusivos sobre o que acontecerá quando os fatos mudarem. No que diz respeito ao número de navios afundados e da China devido a essas tensões, gostaria de compartilhar a preocupação de que, se este problema não for resolvido em breve, poderemos começar a ver escassez grave e preços mais altos nas próximas semanas. Sabes, eu não quero que o meu nós não devemos estar envolvidos, nem mesmo verbalmente, e questões sobre o calendário destas coisas. Sim, acompanhamos todos esses dados. Vimos os dados do transporte, vimos tudo isso. Mas, em última análise, é isso que o governo faz, sabe? É a missão deles, não a nossa. Eu sei que, como você pode ver, eles estão novamente começando a negociar com muitos países, o que tem o potencial de mudar substancialmente a situação. Então, Espere e veja, obrigado por fazer isto. O volume anual de importações aumentou significativamente no primeiro trimestre. O senhor acredita que essa decisão causará um atraso no impacto das tarifas na inflação e significará mais tempo para reduzir a incerteza? A decisão que tomamos hoje. Decisões futuras e, portanto, o volume de importação de bens importados aumentou significativamente, pelo que o impacto na inflação livremente importada pode ser atrasado. Então, qual é o impacto em suas decisões futuras? Está bem.
Quero dizer, eu acho que nós achamos, você sabe, houve um grande aumento nas importações, certo? Muito grande, realmente, historicamente grande, e venceu as tarifas. Agora, isso deveria realmente ser o oposto, você sabe, que é a diferença entre as exportações menos as importações. Como todos sabemos, as importações são enormes e, portanto, contribuem muito negativamente para o PIB anualizado do CIOLES no primeiro trimestre. Portanto, isso pode ser revertido no segundo trimestre para que a nossa contribuição para o que costuma ser positivo seja excepcionalmente grande. Isso é muito provável porque, com a queda acentuada das importações, você também pode retratar o primeiro trimestre. Os gastos dos consumidores e os estoques são mais altos. Esses dados foram modificados. Na verdade, também pode chegar ao terceiro trimestre. Portanto, acho que todo o processo vai tornar mais difícil fazer uma avaliação clara das necessidades dos discursos. Eu mencionei a compra final doméstica, privada, sem governo de estoque ou governo de estoque de qualquer maneira. É uma leitura mais limpa, continue, necessidades privadas. Mas você sabe, a forte demanda por tarifas de importação também é um pouco lisonjeada, portanto isso pode ser exagerado. A leitura de 3% do PDFP no primeiro trimestre é realmente boa, mas na realidade pode ser exagerada. Portanto, isso não vai realmente acontecer. E eu não acho que isso influenciará a nossa decisão. Basta dizer que, embora seja um pouco confuso, provavelmente não é tão confuso para nós quanto para o público quando tentamos explicar isso. Você sabe, é complicado. Você sabe, o PIB está enviando um sinal, o PDFP está enviando um sinal. É um pouco confuso, mas acho que entendemos o que está a acontecer. Isso não vai mudar as coisas para nós. Courtney Brown, da Axios. Eu acho que, você sabe, né? Falamos sobre alguns potenciais cortes de empregos, aumento de preços e sinais de desaceleração econômica que são evidentes nos dados soft. Eu estou curioso para saber por que o Fed precisa esperar que esses dados sejam traduzidos em dados difíceis antes de tomar qualquer tipo de decisão de política monetária, especialmente se os dados difíceis não são oportunos ou podem ser distorcidos por efeitos relacionados às tarifas. Você está preocupado com o fato de que os dados suaves possam ser algum tipo de aviso falso? Não, é um olhar recente na economia, mercado de trabalho sólido e inflação baixa. Podemos esperar conforme as coisas evoluem. Neste ponto, não há custo real para nossa espera. Mais uma vez, não temos certeza do que é a coisa certa a fazer. Você sabe, ali mesmo, a inflação deveria aumentar e o desemprego deveria aumentar. Estes requerem respostas diferentes. Então, até sabermos que o potencial requer uma resposta diferente, você sabe, até sabermos mais, temos a capacidade de esperar e observar. Isso parece ser uma decisão muito clara. Todos na comissão estão a favor da espera. Então é por isso que estamos esperando. Apenas um acompanhamento muito rápido, se você quiser, com esse tipo de sessão atmosférica, onde as emoções expressas nos dados soft não se traduzem em dados econômicos difíceis. Como você pensa quando interpreta algumas das indicações nos dados da pesquisa soft? Você sabe, eu acho que a ligação entre os dados de sentimento e o gasto do consumidor sempre foi fraca há alguns anos atrás. Não é uma conexão forte. Ainda não temos. Mova isto, você sabe, velocidade e tamanho, que são importantes. Portanto, não vamos ver o problema e ignorá-lo completamente. Mas esse é outro motivo para esperar e ver. Na pandemia, está certo, tivemos muitos anos em que as pessoas só falavam pesquisas extremamente pessimistas, depois saíram e gastaram muito dinheiro. Então isso pode acontecer, e pode acontecer até certo ponto, nós só não sabemos. Foi uma grande mudança de humor. Então nenhum de nós olha para isto e diz que estamos certos, de qualquer maneira não somos. Obrigado, presidente Powell Madigan, da CNN. Então você mencionou anteriormente que estava monitorando os dados do transporte. Vimos nos dados de remessa que as importações do Porto de Los Angeles da China caíram significativamente, o que levantou preocupações com uma possível escassez.
Se as tarifas causarem sérias perturbações nas cadeias de abastecimento, que ferramentas, se houver, o Fed tem para garantir que os preços e as expectativas de inflação não saiam de controle? Quero dizer, nós não temos, você sabe, o tipo de ferramentas que são bons em lidar com problemas da cadeia de abastecimento. Nós simplesmente não temos isso. Isto é o trabalho do governo e do sector privado. Você sabe que o que podemos fazer com o nosso instrumento de taxa de juros é que podemos mais ou menos apoiar a demanda. Esta é uma maneira muito ineficiente de resolver problemas na cadeia de suprimentos. Mas você sabe, ainda não vimos inflação. Claro, lemos as mesmas histórias e assistimos aos mesmos dados que qualquer outra pessoa. E você sabe, agora estamos vendo a inflação, você sabe, flutuando lateralmente em níveis bastante baixos. Até se eu posso acompanhar isso, o presidente Trump disse que provavelmente nomeará um substituto para você quando sua presidência expirar no próximo ano. Mas acredito que o seu cargo no conselho vai durar até janeiro de 2028. Mesmo que você não seja mais presidente do Fed, você consideraria permanecer no conselho de administração do Fed? Então eu não tenho nada para te dizer. Toda a minha atenção, a minha e a dos meus colegas, está focada em, você sabe, tentar passar por este momento difícil em que estamos agora, tentar tomar as decisões certas. Queremos tomar as melhores decisões para as pessoas a quem servimos. Isso é o que pensamos dia e noite. Esta é uma situação desafiadora e isso é 100% do nosso foco agora. Powell Jennifer Schonberger, presidente financeiramente do Yahoo Finance. Até agora este ano, os registros públicos do seu cronograma mostram nenhuma reunião com o presidente Trump. Os presidentes anteriores, Obama, Bush e Clinton, se encontraram com o presidente do Fed e você se encontrou com Trump durante seu primeiro mandato. Por que ainda não pediu para ver o presidente? Eu nunca pedi uma reunião com nenhum presidente e nunca vou. Eu não faria isso. Nunca tive razão para pedir uma reunião. Sempre foi o contrário. Gostaria de conhecê-lo se tivesse a oportunidade. Nunca tomei a iniciativa. É sempre uma iniciativa que vem de outros. Você sabe, eu não acho que o presidente do Fed deva procurar uma reunião com o presidente, embora talvez algumas pessoas tenham feito isso. Não consigo me imaginar a fazer isso. O presidente quer vê-lo, mas isso ainda não aconteceu. Se eu pudesse fazer apenas uma pergunta política monetária, quando chegar a hora de reduzir as taxas de juros, como você vai determinar até que ponto as taxas de juros devem cair para manter a meta de inflação equilibrada à medida que o emprego enfraquece? Você sabe, eu acho que uma vez que você tem uma direção clara, você pode fazer um julgamento sobre o quão rápido você se move e coisas assim. Então, a pergunta mais difícil é quando eu acho que será o momento apropriado e quando ficará evidente. Felizmente, como mencionei anteriormente, temos uma política sólida e uma economia bem estruturada. É realmente apropriado que pensamos que deveríamos ter paciência e esperar que as coisas se desenvolvam enquanto aprendemos um pouco mais sobre o que deveríamos fazer. Muito obrigado.